terça-feira a gente tem aí a participação da Aline, né, aqui no quadro Transformando a Aprendizagem. Ela já está por aqui. Bom dia, Aline. Bom dia, Silvano. Bom dia, seguidores. E bom dia a todos os ouvintes. Vamos lá, né, Aline? Vamos lá, mais um dia. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre dificuldade de aprendizagem, diagnóstico e intervenção pedagógica, aquela intervenção que é feita lá na escola. Às vezes as pessoas têm muita dúvida em entender que a criança, né, o aluno, o adolescente, ele tem dificuldade de aprendizagem, mas não tem laudo, né? Aí, o que acontece? Se esse aluno não tem laudo, isso não impede a escola de fazer uma intervenção. Porque a intervenção, ela é feita em cima, baseada nas dificuldades que o aluno apresenta. Então, se o aluno apresenta dificuldades acadêmicas, né, tem prejuízos, a intervenção pedagógica tem que ser feita. O papel da escola é garantir o aprendizado daquele aluno. Então, viu que ele não está acompanhando a turma, a escola tem que fazer, independentemente se aquele aluno tem algum tipo de laudo ou não. Claro que o laudo, quando vem o diagnóstico do médico, claro que vem algumas orientações e vai ajudar ali algumas coisas pontuais, como alguns direitos, né, garantia de alguns direitos. Tem casos que precisam de um professor apoio, tem casos que dá direito, no caso, por exemplo, dislexia, às vezes o aluno pode ter direito de alguém ler a atividade avaliativa para ele conseguir resolver. O descálculo pode, né, ter o direito de usar tabuada, porque não consegue aprender tabuada. Mas isso são coisas, assim, pontuais. Então, a intervenção, a adaptação de atividade, ela é feita independente do laudo, porque ela é feita baseada na dificuldade da criança. Então, o laudo não quer dizer muita coisa nesse sentido aí de adaptação de atividade. Uma vez que ter o laudo de TDAH, por exemplo, não quer dizer que todo aluno TDAH vai ter a mesma dificuldade, né? Tem alguma coisa ali em comum devido ao transtorno. Porém, a dificuldade de um e de outro vai mudar de indivíduo para indivíduo. Então, a intervenção, ela é feita de acordo com as dificuldades que o aluno tem para superar aquelas dificuldades que ele apresenta ali. Por que eu trago esse assunto? Né? Porque às vezes os pais ficam até angustiados, né, sem saber o que fazer. Porque às vezes já percebeu a dificuldade, mas não sabe o que fazer. Ou quando é orientado a procurar profissional, às vezes não tem condições financeiras para procurar esse profissional. Vai tentar, às vezes, ali pelo SUS, demanda alguns meses até que consegue uma consulta. E esse período que está esperando, né, não dá para ficar simplesmente esperando, que senão os prejuízos vão aumentar cada vez mais e as lacunas de aprendizagem vão também ser cada vez maiores e não dá para esperar, né, a família chegar ali com o laudo e tentar fazer alguma coisa. Então, assim, quando a escola percebe uma dificuldade, a primeira coisa é conversar com os pais. Por quê? Por mais que a dificuldade seja assim, às vezes o professor até acha que vai conseguir sanar aquela dificuldade ali na escola com alguma forma, alguma metodologia diferenciada. Os pais têm que saber que seu filho não está conseguindo acompanhar a turma. Porque enquanto a escola não procura a família, os pais acham que está tudo bem, né? A escola nunca me procurou, deve estar tudo bem. Aí a hora que termina o bimestre, que vem aquela nota baixa, aí o pai assusta, né? Então, assim, quando a escola percebe que o aluno está com uma dificuldade ali, ele vai chamar, a escola, né, deve chamar os responsáveis para contar, olha, está com uma dificuldade pontual aqui e ali, vamos tentar sanar essa dificuldade, vamos trabalhar desta forma para orientar, peça sua colaboração em casa, vou mandar uma atividade extra diferente, de acordo com o nível que ele está, para ver se ele consegue superar. Então, a gente vai fazer um trabalho diferenciado e já comunica com os pais. Se possível, pode até fazer uma ata dessa reunião para deixar bem, né, bem claro que está tendo ali aquele diálogo entre família e escola. Aí, a escola fez o seu papel ali, fez intervenção, fez reforço, deu 2, 3 meses, a criança continua com dificuldade, parece que a dificuldade vai aumentando, né, porque o conteúdo vai correndo e a criança não consegue acompanhar. Aí chama a escola novamente, chama os pais novamente, orienta, explica a importância de procurar um profissional, mas com cuidado também para não desesperar essa família, que às vezes a família desespera, quer ir procurando todo, né,
Então, orienta para procurar um profissional. No caso da psicopedagogia, né? Procura psicopedagoga, por quê? Vai avaliar, enquanto psicopedagoga, a gente vai avaliar todos os aspectos do desenvolvimento e identificar a causa da dificuldade. Daí, se a gente perceber que é emocional, a gente encaminha para o psicólogo. Se a gente levantar uma hipótese diagnóstica, a gente encaminha para apreciação do neuropediatra. Então, psicopedagoga não fecha diagnóstico, mas pode levantar uma hipótese baseada em toda a avaliação quantitativa e qualitativa e identificando todos os aspectos, porque quando chegar lá para o profissional, para o médico, ele já tem um relatório ali de um profissional que trabalha diretamente com a aprendizagem e já avaliou essa criança em diversas sessões, né, por um bom tempo, em torno de uns 2 meses, considerando uma sessão por semana. Então já avaliou ali, já entendeu muita coisa. Isso vai facilitar para o médico conseguir fechar um diagnóstico. Então, a escola orienta a família a procurar para entender, mas deixa bem claro que a criança vai conseguir aprender, que ela tem condição de aprender, mesmo que tenha alguma coisa, algum tipo de transtorno, alguma coisa que possa estar impedindo, ela não vai deixar de aprender, ela só vai ter que ter um atendimento diferenciado, né, para acalmar o coração aí da mãe, né, nesse sentido. Mas, caso essa família não procure, porque pode acontecer da família ou não levar tão a sério, ou não procurar por falta de recurso financeiro, a escola não pode ficar esperando o laudo chegar para fazer alguma coisa, né? Então já tem que procurar fazer a intervenção e fazer o que for possível dentro da escola e sempre considerando as condições da criança. Tá sabendo que a criança não acompanha a turma, não dá para você exigir dela a mesma coisa que exige dos demais. Porque você já sabe que ela não consegue. Se ficar exigindo, ela vai ficar cada vez mais frustrada. Então, procura ali fazer toda essa... Isso é inclusão, né? Independente de laudo, né? Isso é inclusão. A criança está com dificuldade, tem que incluir ela, tem que adaptar. Então, por isso que eu falei da ata, porque é uma coisa de relação, a parceria entre família e escola, mas que vai tendo aquele diálogo mais estreito, vai informando a família e vai documentando isso, que a hora que chegar no final do ano, né? Infelizmente a criança não superou, se caso a família tiver negligenciado essa parte de procurar os profissionais, a escola fez o seu papel, fez tudo que estava ao seu alcance e tem ali comprovadamente que informou os pais todas as vezes, né, que foi chamado para dizer sobre a dificuldade. Então, por isso a importância, que às vezes as pessoas têm essa coisa assim, mas ele não tem laudo, né, a família não leva, então por isso que a gente não fez nada ainda. Não precisa esperar. A criança tem dificuldade. Se há dificuldade, há prejuízo. Se há prejuízo, tem que ter intervenção, independente de laudo. Até porque tem profissionais, né, mais sérios, né, e tem uns que são assim mais precavidos, eles não fecham diagnóstico numa consulta. Claro, nem pode. O certo, o mais correto a se fazer a fechar diagnóstico é fazer uma avaliação multiprofissional. Leva no psicopedagogo, o psicopedagogo encaminha para o neuropediatra pede mais tantos meses de intervenção com tais profissionais que ele acha mais adequado. Depois de alguns meses, às vezes gera ali até em torno de 6 meses de intervenção de vários profissionais para depois ele realmente fechar o diagnóstico com segurança. Porque, infelizmente, pode acontecer de o profissional achar algumas características ali e querer fechar o diagnóstico numa única consulta. Isso não é o mais correto, né? Então, o profissional faz isso, ele tem a segurança dele, ele acha que tá certo, então a gente nunca não vai julgar, mas a gente, no mínimo, acha estranho, né? Já que a gente tem documentos norteadores que fala que o diagnóstico é fechado depois de... essa dificuldade não foi superada depois de 6 meses de intervenção, que já foi excluído outras coisas, já igual, por exemplo, a dislexia. Vai fechar o diagnóstico, tem que ter passado pelo processo de alfabetização. Você não fecha um laudo de dislexia com criança de 5, 6 anos, ela tem que ter por volta de 8 a 9 anos. Ela tem que ter certeza que ela está ouvindo bem, não tem nenhum problema de audição, o processamento auditivo dela tem que estar perfeito, então tudo ok.
sabe, são laudos fechados a partir de exclusão. Então, você exclui diversas outras coisas que poderia ser para depois chegar no transtorno da aprendizagem. Então, é tudo assim, muito criterioso. Mas, percebeu a dificuldade, a criança pode estar com 5 anos. Procura intervenção. Então, agora, nesse caso da dislexia, não fecha antes dos 8, 9. Mas se já tem percebeu as dificuldades ali, tem uma intervenção desde os 5 anos, os prejuízos lá no processo da alfabetização serão muito menores. Vai ter dificuldade? Vai ter devido ao transtorno, mas os prejuízos serão bem menores. Então, a criança vai conseguir acompanhar com mais facilidade. E tem casos também que esses laudos, esses transtornos vêm ser fechados, né, mais velho, às vezes até adolescente, porque foi camuflando de alguma forma ali, porque o nosso cérebro, a gente tem a neuroplasticidade, então às vezes eu não estou aprendendo da forma que todo mundo aprende, mas eu vou encontrando alternativas para conseguir aprender, então vai arrastando ali, vai camuflando, mas chega determinada época que realmente a barreira vai ser maior, não vai conseguir passar, se realmente tiver o transtorno, né? Então, o recadinho de hoje é esse sentido. Se tem dificuldade, independente se tem laudo, tem que ter intervenção. Se está na escola, né, intervenção da escola, se percebeu que a intervenção da escola não está suficiente, procura o profissional, né? Então, enquanto psicopedagoga, além de avaliação, a gente faz as intervenções. Mesmo que o médico não feche um laudo, a gente continua com as intervenções. Isso vai superar. E quando é pequenininho, não está em época escolar, mas está percebendo atrasos, a mesma coisa. Precisa de intervir para estimular, precisar atraso não ser cada vez maior e carretando outros prejuízos ainda maiores lá na frente. Muito bem, tá aí, né? As dicas aí de hoje da Aline. Semana que vem tem mais, né, Aline? Não, deixa eu dar um recadinho. Vamos lá. Semana que vem eu vou dar um passeio, Sim, vou descansar um tiquinho, aí semana que vem eu não venho, mas na outra semana, acho que é dia 11, aí eu venho, porque no dia 12 de novembro é dia do psicopedagogo, então dia 11 eu quero falar mais sobre como funciona ali a avaliação psicopedagógica, intervenção, dá mais, né, a gente já falou, mas é sempre bom falar mais um pouquinho, como que funciona, como que são as sessões e tudo, aí eu vou explicar um pouquinho mais e sobre psicopedagogia. Então, semana que vem eu vou tirar um intervalinho para descanso, mas no dia 11 eu volto. E o recado que eu quero dar também, que a semana passada eu esqueci, a Rafaela, psicóloga, que esteve aqui comigo, né, alguns dias atrás, está vindo toda semana fazer atendimento, tá? Então, eu estou sempre postando com antecedência, né, para lembrar o pessoal que ela está vindo uma vez por semana. Ela está vindo nas quartas-feiras, na semana que vem, devido ao feriado, ela vai vir na segunda. Então, assim, se alguém estiver precisando do atendimento, né, psicológico para as crianças, que ela atende só crianças, né, até 12 anos, pode estar procurando, que ela está vindo fazendo atendimento lá no meu consultório. Só procurar aí a Aline, né? Isso mesmo. Muito bem. Por Obrigada. Por hoje é só. Então tá aí, até dia 11. Até dia 11. O Aline. Muito bem, agora 9h44 eu vou fazer um intervalo, tá?